Aqui nos entregamos nas tuas mãos e oramos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu dei uma paradinha aqui porque eu fui botar para gravar, né? Eu não sabia como é que a coisa funcionava. Naquele dia que eu botei para gravar, e quando terminou, que fechamos a live aqui, eu fui lá no Drive e não achei a gravação. Digo, não gravou. Aí hoje, mexendo de novo lá, achei a gravação. E a Thalia disse, não, pai, é porque o vídeo é muito pesado, né? Ele demora a subir. Mas está lá a gravação, eu até marquei aqui do dia... Não sei que dia foi aqui que essa gravação, está lá. E é a que está faltando, né? Mas está faltando ela. Muito bem, irmãos. Esse aqui é o slide inicial, só para mostrar que seria o dia de hoje, né? Nós estamos olhando uma descrição, uma definição do que é a justificação pela fé, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, né? Nós já vimos a primeira, que foi que a justificação é sem a lei, né? Sem a lei. Então, eu quero que nós leiamos aqui o texto de Romanos 3, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, né? Irmãos, estão lembrados que nós estamos aqui a partir do verso 21, de capítulo 3 em diante, né? Até capítulo 5, final de capítulo 5, o apóstolo Paulo está mostrando para os seus leitores originais, os irmãos lá de Roma, e para nós hoje aqui também, como é que Deus justifica o homem? Depois de pintar aquele cenário tão dantesco, tão terrível, no texto que vai de verso 18 de capítulo 1 até o verso 20 de capítulo 3, e que a gente pode resumir dizendo o seguinte, né? Que todos estão debaixo do juízo de Deus, seja quem for, judeu ou não, estão debaixo do juízo de Deus. E como Paulo vai dizer um pouquinho mais tarde aqui, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A melhor definição que existe para a condição da humanidade é este aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, depois de pintar a terrível situação em que a humanidade em geral se encontra, o apóstolo Paulo agora começa a desvendar diante dos nossos olhos uma outra revelação. A ira de Deus se revelou a partir do verso 18 de capítulo 1. Mas aqui, a partir de capítulo 3, verso 21, é a justiça de Deus que está sendo manifestada. Aqui nós vamos descobrir como é que Deus justifica o homem. Como é que o homem pode ter a certeza do perdão dos seus pecados, a certeza de que a conta que ele tem naturalmente com Deus foi paga, perdoada, e vai apresentar de maneira magistral esta pessoa responsável pelo aniquilamento desta conta, pelo perdão dos nossos pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez lendo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tá? Vamos lá, dona Marinete, próximo. A segunda característica da justificação pela fé
além de estar longe da lei, sem lei, aqui nós temos sem lei é a parte negativa, né? A lei não entra. Mas agora começamos, então, a parte positiva. E a parte positiva é, segundo o nosso texto aqui, mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. O verso 22 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque não há diferença. Então, como eu escrevi ali, o valor da fé consiste não naquele que tem fé, mas naquele que é o objeto da fé. O valor da fé consiste no valor de seu objeto, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, né, que o homem é um ser religioso. Eu tenho uma coleção de livros na minha biblioteca, na área da filosofia, de modo geral, e também da filosofia teológica, a obra de um determinado sacerdote católico, apostólico romano, que eu gosto muito, já faleceu há muito tempo. Então, ele tem uma série de livros na área de filosofia, né? E na área da teologia filosófica. E num dos livros dele, que é uma introdução à filosofia, ele vai descrevendo o que é o homem, não é? Então, o homem é isso e aquilo e tal, mas um dos aspectos que ele levanta que o homem é que o homem é um ser religioso. Ele diz que não existe civilização passada ou presente que, de alguma forma, não tenha manifestado sentimentos religiosos. Desde aquelas rudes manifestações, pelo menos aos olhos da gente, manifestações religiosas que a história nos mostra, não só no passado, mas no presente também, até coisas bem mais elaboradas, como as religiões romana e grega. Então, não existe, na verdade, uma, um grupo de pessoas, uma sociedade que não tenha o sentimento religioso. Isso não quer dizer que todo mundo é religioso, evidentemente não, né? Mas que a religião está presente, né? Então, todos os seres humanos creem em alguma coisa. É como diz aí o nosso texto, né? Mesmo que seja apenas em si mesmo. E é verdade, né? O meu pai dizia o seguinte, que o homem é que nem uma garrafa, nunca está vazio. Ou tem água, ou tem sei lá o que for dentro, ou está cheio de ar, que aparentemente não tem nada, mas está cheia, né? Então, assim é o homem. Ou ele tem Deus na sua vida, ou tem qualquer outra coisa, né? E pode ser algo externo, como idolatria, etc., mas também o que ele pensa, ele é norma para ele mesmo, né? O cristão, ao contrário disso, ele crê em Jesus Cristo. O texto diz: justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Note aqui o que está escrito aqui nesse slide. A justiça que vem da lei, lembra que nós falamos tanto no estudo passado sobre fazem isto e viverás, né? A justiça que vem da lei é uma recompensa por obras realizadas. Lamentavelmente, infelizmente, ninguém conseguiu realizar
obedecer o que a lei diz. Mas o que a lei diz é isto, que há uma justiça que procede da lei, o apóstolo Paulo fala disso, a justiça que procede da lei, mas ela é uma recompensa por obras realizadas. É o homem quem, na verdade, é o responsável pela sua justiça. Pela sua justiça. E aí é terrível, né? O engano que muita gente cai, achando que a autoavaliação é uma, uma medida correta diante de Deus. Então, a justiça da lei é uma recompensa por obras realizadas. Agora veja, a justiça do evangelho é uma dádiva concedida por meio da fé. É o oposto da justiça da lei. Da lei é uma recompensa, a do evangelho é uma dádiva. A justiça da lei vem por obras realizadas, e a justiça do evangelho é concedida por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Muita gente diz, eu acredito em Deus, mas não é isso que nos salva. O que salva e justifica o pecador é a fé pessoal e individual em Jesus Cristo, conforme nós aprendemos na palavra de Deus, né? Então, essa história de apenas eu sou muito religioso, né? A gente, de vez em quando, ouve, eu sou muito apegado a Deus, não sei o que e tal. Lembremos, né, o que Tiago disse, né, que o diabo crê que estremece. Estremece porque ele sabe do que vai lhe acontecer. Mas ele é uma criatura que corrompeu-se de modo total. E ele é alguém cujo coração está voltado unicamente para ser contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Essa questão de apenas crer em Deus, isso não resolve. Você já ouviu aquele ditado que diz, né? Todos os caminhos, né, levam a Roma. E alguém já disse, todos os caminhos levam a Deus. Não. Não. Qual é o versículo na Bíblia que prova o contrário disso? Que todos os caminhos levam a Deus. Alguém pode citar? Abra o seu microfone e cite o versículo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ótimo. Então, repare bem, não há controvérsia aí. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele não disse eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Não, disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que salva e justifica o pecador é a fé pessoal e individual em Jesus Cristo, né? Então, lembrando, né, que é o foco da fé que é o Salvador. Eu não morri na cruz, você não morreu na cruz. O único que fez isso foi o Senhor Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, né? Então, a salvação é mediante a fé em Cristo. Isto é cristalino, isto é irrespondível, isto é insofismável, e todas as outras palavras que eu posso arrumar aqui para dizer que não há como você negar o ensino da palavra de Deus que dizem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo. Próximo slide, Marinete.
A terceira característica da justificação pela fé, né, nós estamos analisando aqui o que ela é que ela é para todos. O verso porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a salvação é para quantas pessoas? Para todos. Se as palavras têm significado, então nós não podemos fugir aqui do fato de que e aquele que será salvo. Repare bem, os irmãos estão lembrados que eu insisti muito no começo dos nossos estudos sobre a distinção entre os privilégios dos judeus e a ausência desses privilégios entre os gentios. Deus deu sua lei aos judeus e não aos gentios. Lembram do que está escrito lá em capítulo 3? Aquela pergunta que certamente os opositores de Paulo fariam a ele, que é a seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Se todos estão debaixo da condenação de Deus, qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E Paulo responde de uma maneira muito simples, muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Maior privilégio que Deus concedeu a um povo foi separar este povo e dar a ele a sua palavra. Então, Deus deu a lei aos judeus e não aos gentios. Mas as boas novas da salvação por meio de Cristo são para todos. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam ser salvos. Então, a salvação de Deus, a justificação que nós temos na Escritura, é para todos. É para todos. Todos pecaram e estão aquém, ou seja, carecem, foram destituídos da glória de Deus. Deus declarou todos os homens culpados para que pudesse oferecer a todos o dom gratuito da salvação. Eu creio que lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo dirá que Deus encerrou a todos sobre o pecado para usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou a todos sobre o pecado para usar de misericórdia para com todos. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que bom, meus amados irmãos, que nós aqui neste Brasil fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Porque o desígnio de Deus para o Evangelho da Graça é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E nesse todos aí estamos eu e você. Portanto, devemos dar graças pela misericórdia de Deus, a sua graça, seu favor, que nos fez ouvir a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Se o irmão Nonato estivesse aqui presente, eu acho que ele não está, eu pediria para ele ler Efésios, capítulo 1, e os versos... cadê? Verso 13 e 14, em que o apóstolo Paulo diz: em quem, isto é, em Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Né? O apóstolo Paulo escrevendo também a Tito, no capítulo 2, deixa-me ver aqui, Tito 2:11, ele diz: a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. A todos os homens. O apóstolo Paulo, a quem Deus, o Senhor Jesus, encarregou de anunciar o evangelho da graça, diz: o que eu faço é tornar conhecida este mistério, essa justificação que Deus está trazendo para nós aqui, para que todos os homens saibam o que Deus está fazendo no presente momento, na presente dispensação. Então, a salvação de Deus, ela é sem lei, ela é mediante a fé em Cristo e ela é também para todos e sobre todos. Vamos ao próximo, dona Marinete. Pela graça, né? Próximo. O versículo 24 diz aqui: sendo justificados. Qual é a próxima palavra? Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus possui 2 tipos de atributos. Isso aqui é o que a gente estuda lá em teologia sistemática, teologia propriamente dita, né? Nós estudamos os atributos de Deus, que são aquelas qualidades próprias de Deus, e a gente classifica os atributos de Deus em absolutos ou incomunicáveis e relativos ou comunicáveis. Então, os atributos absolutos é o que ele é em si mesmo, né? Em si mesmo. E o atributo relativo é a maneira como se relaciona com o mundo e os seres humanos. Então, o que nós vemos aqui, a graça de Deus, é um desses atributos relativos, comunicáveis. Por quê? Porque a sua graça está sendo oferecida a nós. Um dos atributos absolutos é o amor. Deus é amor. Repare que o texto não diz que Deus tem amor. Diz que ele é amor. Quando Deus relaciona tal amor a nós, esse atributo transforma-se em graça e misericórdia. Então, o amor de Deus operando na nossa vida é manifestado pela graça e pela misericórdia. Agora vejam só, é muito interessante isso que está colocado aqui. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. E em sua graça, ele nos dá o que não merecemos. Vou repetir. A misericórdia de Deus atua com Deus retirando de sobre nós aquilo que nós merecíamos passar e sofrer. E a sua graça é Deus dando, ofertando aquilo que nós não merecemos. Graça é favor. E como eu sempre digo, a gente precisa fazer redundância, né? Porque favor já sabe que é algo que a gente não merece, alguém fez para nós. Mas nós definimos graça como favor imerecido. É uma redundância. Mas eu prefiro a redundância do que deixar a coisa vaga, porque é isso mesmo. Graça é o favor de Deus imerecido, né?
O mesmo termo grego, traduzido aqui por gratuitamente no versículo 24, é traduzido por sem motivo em João 15, 25. Né? Eu vou ler esse texto, interessante. É a mesma palavra, mas foi traduzida de maneira diferente aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 25. Diz assim o apóstolo João: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Sem causa, sem motivo. E como nós dizemos, olha, o sujeito bateu na esposa gratuitamente, ela não fez nada. Então, o ódio que essas pessoas sentiram do Senhor Jesus é um ódio sem motivo. Ou, como diz aqui, sem causa, não merecido. Né? Então, é isso aí. Somos justificados, irmãos, sem motivo. Não há nada em nós, há nada, absolutamente nada em nós que obrigasse, porque seria uma obrigação, Deus nos justificar. Mas não há nada. Né? Tudo é obra da graça de Deus. Nós não nos tornamos merecedores da graça de Deus. Nós somos alvos, objetos da manifestação da graça de Deus. Então, essa é a quarta característica da justificação pela fé. Né? Então, lembrando, sem lei, mediante a fé em Cristo, para todos, pela graça. Aí, Damanete, toque aí. A quinta característica da justificação pela fé é que ela custou um alto preço para Deus. Um alto preço para Deus. Versos 24 e 25, repetido, diz: ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, isto é, a Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, na sua morte, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quanto custou a salvação para nós, irmãos? Nada. Ela é graciosa. A salvação, sim, irmãos, é gratuita, mas ela não é barata. No sentido de que, não tendo custado nada a nós, mas custou muita coisa para Deus. Há três palavras que expressam o preço que Deus pagou por nossa salvação. Essas palavras estão aqui nesses versículos: propiciação, redenção e sangue. Eu quero dizer, já antecipando, que ainda que nós vamos dar uma pequena definição de cada uma dessas palavras aqui, nós, assim que terminarmos essas 7 características da justificação pela fé em Deus, nós vamos fazer um estudo especial nestas palavras. E, particularmente, nós vamos para o livro do Levítico, capítulo 16, e fazendo também uma comparação com o livro de Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10. Porque esses textos, estas palavras que o apóstolo Paulo está colocando aqui, propiciação, isso não é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. Não. Essa é uma palavra
que praticamente só aparece nos textos da Escritura Sagrada. E, portanto, não é palavra comum. E ela tem um significado profundo. E para que nós apreciemos, irmãos, o preço da nossa salvação, o quanto ela custou para Deus, o que é isso que está aqui no verso 25, que Deus propôs para a propiciação pelo seu sangue, pela fé no seu sangue, sangue de Cristo. Então, quando nós estudamos essas palavras, o que a Bíblia diz sobre elas, nós vamos ainda mais apreciar a maravilhosa salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus, né? Então, propiciação, redenção e sangue. Essas três palavras estão aqui nesses dois versículos. Em termos humanos, a definição geral, né? Propiciar significa, nesse caso, apaziguar alguém que está irado, normalmente através de um presente. Eu não sei quantos já assistiram. É um filme e tem um livro chamado O Totem da Paz. Ele está disponível, o filme está disponível no YouTube. Se você colocar lá O Totem da Paz, você vai achar. É a história de uma família de missionários ali na Polinésia, creio que é a Polinésia, né? Tribos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, e eles foram para lá pregar o Evangelho, né? E a dificuldade que tinham, porque as pessoas nada sabiam, mas eles foram descobrindo na cultura deles lá, né, as oferendas que eles faziam aos seus deuses, né? Então, eu recomendo que você assista esse filme ou leia o livro, né, O Totem da Paz. Está no YouTube, gratuitamente. Muito bem. Mas o significado na Bíblia, né, ele é outro. A propiciação na Bíblia refere-se ao cumprimento da santa lei de Deus, a satisfação de todos os seus requisitos justos, para que Deus perdoe gratuitamente os que crerem em Cristo. Você está vendo aqui? Eu disse, a salvação é gratuita para nós, mas não é barata. Ela custou alguma coisa. Pela fé no seu sangue, diz a palavra de Deus aqui. Então, Deus atua com base e nos perdoa, sendo favorável a nós, através daquilo que Cristo fez, né? O termo sangue nos diz qual foi o preço. Jesus teve de morrer na cruz a fim de cumprir a lei e de justificar os pecadores. Notem, não há nada que você possa duvidar do entendimento do que Paulo está dizendo. Deus propôs a Jesus Cristo como propiciação pela fé no seu sangue. Que maravilha, né? Eu me lembro quando eu trabalhei aqui numa escola, a Escola Imperador, e eu era responsável pelo... acho que era o turno da manhã, se eu não me engano, e comecei lá como professor de inglês, depois me deram a responsabilidade, eu nem sei qual era a função que eu tinha lá. Eu cuidava dessas coisas todas aí. E nós organizamos, então, na chamada época da Páscoa, uma celebração lá na escola. A escola os proprietários eram evangélicos, né? Grande parte dos professores também, e coube a mim, então, organizar essa celebração. E eu me lembro que, bom, evidentemente que o sentido de Páscoa que nós demos para aquela celebração não tinha nada a ver com coelho, com ovo de chocolate, essas coisas. Não, o que nós fizemos foi apresentar o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa, o Cordeiro de Deus imolado pelos nossos pecados. Terminada a festa, lá, a celebração, uma das professoras que não era crente veio comigo e disse, puxa, mas vocês falaram de sangue demais hoje. Eu digo, porque a Páscoa é isto.
é o Cordeiro de Deus sendo imolado por nós. Essa história de coelhinho, da Páscoa, e ovos, não sei o quê, tudo isso, nada, absolutamente nada tem a ver com o sentido da Páscoa, né? Então, a Páscoa é isto, o Cordeiro de Deus que foi imolado. Próximo, dona Marinete. Então, eu adiantei, né? Então, depois de terminarmos esta sessão, faremos do capítulo 16 de Levítico e estudaremos essas três palavras, propiciação, redenção e sangue, ou seja, o valor do sangue de Cristo. Às quartas-feiras, com o grupo lá dos Estados Unidos, nós estamos já, eu creio que já umas 8 semanas, 9 semanas, estudando este tema, o valor do sangue de Cristo. E eu vou lhe dizer uma coisa, meus amados irmãos, é por isso que eu digo aos irmãos, cada vez mais, e como nós precisamos estudar a Escritura, não apenas ler, não apenas ouvir um sermão, mas estudar a palavra de Deus realmente para compreender, para aprender da pessoa de Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer uma coisa, né? Que estudos como esses, né, que nós estamos passando lá às quartas-feiras, né? A partir das 11 horas da noite aqui no Brasil, né, até meia-noite, meia-noite e meia, às vezes, né, às vezes o estudo pega fogo lá, muitas perguntas. E então, o que acontece? Coisas maravilhosas que eu tenho descoberto na palavra de Deus sobre a pessoa e o valor do sangue de Cristo. Então, quando a gente vai descobrindo cada vez mais o valor que está neste sangue, o custo da nossa salvação, gratuita para nós, mas um alto preço para Deus, nós duplicamos, triplicamos, decuplicamos o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Né? O nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Então, para mim tem sido um estudo desafiador este assunto. E olhe que é só a questão, o valor do sangue de Cristo. Como é que Deus vê o sangue de Cristo? Como é que o próprio Jesus vê isso? Os apóstolos. Então, um estudo maravilhoso. Próximo, dona Marinete. O 6º. Estamos já chegando ao final. Em perfeita justiça. Versículos 25 e 26. Eu vou ler, diz ao qual, isto é, Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O problema que somente Deus podia resolver. Como ele poderia entregar a salvação para o homem sem deixar de ser justo? Como que ele podia justificar o homem sem deixar de ser justo? A solução está na cruz do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Deus deve ser perfeitamente coerente consigo mesmo. Ele não pode transgredir a própria lei, nem contrariar a própria natureza. Ou seja, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus é amor, 1 João 4:8. E Deus é luz, 1 João 1:5. Um Deus de amor deseja perdoar os pecadores, claro. Mas um Deus de santidade, um Deus que é luz, deve punir o pecado e preservar sua lei justa.
De que maneira, então, Deus pode ser ao mesmo tempo justo, isto é, manter a sua santidade, mas justificador, entregar ao homem uma salvação? A resposta encontra-se em Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz e sofreu a ira de Deus pelos pecados do mundo, preencheu completamente os requisitos da lei de Deus e expressou plenamente o amor do coração de Deus. Romanos 5, deixa eu ver aqui. 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Próximo slide, Marinete, que é a continuação desse aqui. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento não removiam o pecado. Quando você lê o livro de Hebreus, irmãos, é uma explanação do livro de Levítico. Particularmente o capítulo 16, né, de Levítico, é explicado de maneira soberba aí nos capítulos 8, 9 e 10, mas particularmente no capítulo 10 de Hebreus. Eu me lembro que lá no seminário em São Luís, no meu tempo, que a gente realmente estudava as Escrituras, nós tínhamos uma disciplina, além de estudar todos os livros da Bíblia, né, um após outro, mas nós tínhamos o que era chamado Bíblia Especial. Então, você tinha Romanos e Gálatas. Você estudava Romanos e o livro de Gálatas comparando-os. E você estudava também Levítico e Hebreus. Eu digo aos irmãos que um dos estudos mais proveitosos que o seminário me proporcionou naquele tempo foi justamente esse estudo do livro de Levítico com o livro de Hebreus, né? Então, o que você vai constatar o capítulo 10 de Hebreus é maravilhoso. Leia, se você puder ler ainda hoje à noite, leia. E você vai descobrir que todos aqueles cerimônias e sacrifícios que eram feitos diariamente e anualmente não podiam perdoar pecados. Não removiam o pecado. Mas quando Jesus morreu, sua obra consumada alcançou até Adão e tratou desses pecados. Note que o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus propôs a Jesus para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E como esses pecados estavam ali, vamos dizer assim, guardados, esperando, aguardando a realização daquilo que era sombra em realidade, a cruz de Cristo. Então, os sacrifícios lá do Antigo Testamento eram uma sombra da realidade que é Jesus Cristo. Então, na cruz de Cristo, todos os pecados foram, então, tratados e perdoados daqueles que creem, que obedeceram à palavra do Senhor. Ninguém, mas ninguém, inclusive Satanás, poderia acusar Deus de injusto ou de desonesto por haver aparentemente deixado passar os pecados do tempo do Antigo Testamento. Por quê? Eles estavam guardados para esta ocasião, né? Os sacrifícios eram sombra. A maneira de demonstrar fé naqueles dias era obedecer a palavra de Deus, fazendo todos aqueles rituais, né? E há tantos rituais ali, né? Que a gente deve conhecer e estudar, porque eles são figura daquilo que Jesus Cristo faria, né?
Então, nem Satanás podia dizer, olha, você deixou, dizer para Deus, você deixou os pecados de fulano de tal aí. Não, Jesus morreu por eles. Jesus morreu por eles. Você já leu o capítulo 11 de Hebreus, aquela longa galeria dos chamados heróis da fé? Pela fé, pela fé, pela fé, todos estes homens e mulheres que viveram no passado, em épocas diferentes, situações diferentes, que ouviram instruções diferentes da parte de Deus, mas há uma coisa em comum em todos eles. Eles reconheceram que aquilo que estava sendo dito a eles era a palavra eterna de Deus. E eles creram nesta palavra. Abraão vai ser mostrado aqui. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para justiça. Por isso é desafiador estudar o livro de Levítico. Né? Vamos só ao capítulo 16. Né? Mas tem muita coisa lá para a gente aprender. Próximo, Marinete. É próximo? Isso. Próximo. E agora chegamos ao final aqui, né? Sétima característica. O apóstolo Paulo diz aqui nos versos 27 a 31. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída, é claro. Nós não trabalhamos pela nossa salvação. Por qual lei das obras? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo, não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Lá nos capítulos iniciais de Romanos, demonstrou a sua ira para com todos, judeus e gentios, é o mesmo Deus aqui, que está demonstrando a sua graça e a sua misericórdia para com todos. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ou seja, o judeu, e por meio da fé a incircuncisão, o gentio. Anulamos, pois, a lei, pela fé, a lei de Moisés? O apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Eu volto a dizer, o problema não é a lei, o problema é o homem. Então, quando a justiça de Deus se manifesta através da morte de Cristo, ele está confirmando a lei está dizendo, pecadores devem morrer. E Cristo morreu por nós. Né? Como nós lemos lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justiça de Deus, verso 22. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Né? Então, irmãos, essa aqui é a última das características da lei de Deus. Desculpe, da justiça de Deus. Né? Então, a partir daqui, na próxima semana, nós vamos fazer uma pausa dentro do livro de Romanos, mas, obviamente, porque nós precisamos conhecer o sentido daquelas palavras que estão aqui no livro de Romanos. Propiciação, redenção e sangue. O sentido bíblico destas palavras. O apóstolo Paulo não as colocou aqui apenas para enfeitar o texto, mas porque elas têm um significado profundo. Então, na próxima semana, próximo slide, Marinete. Esse aqui nós podemos deixar... pode ir adiante. Os irmãos leem depois, né? Então, nós continuaremos na próxima semana. Eu coloquei aqui um
uma figura do tabernáculo no deserto, né? Parte importante lá do capítulo 16. Então, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós iniciaremos um estudo, creio que umas 3 semanas, mais ou menos, 3 quintas-feiras para nós estudar. Talvez até menos do que isso, né? Não quero me estender muito, mas não gostaria de deixar passar em branco este assunto sem tratar deles um pouco, para que nós compreendamos o que é propiciação, o que é redenção e o que é o sentido do sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, encerro aqui nosso estudo de hoje à noite, mas franqueio a palavra a qualquer irmão ou irmã que desejar fazer qualquer colocação, pergunta, ou acrescentar alguma coisa para o nosso estudo aqui, fique à vontade. Estou vendo que a nossa irmã Helena está presente no nosso grupo, né, de estudo. Não sei se tem mais pessoas. Então, se não Depois houver... o grupo aqui está até reduzido, né, pastor? Como é que é? O grupo de estudo hoje está até reduzido aqui. Pois é. Tá bem? Tem muita gente em outra atividade, né? Lá de Lusiânia, né? Mas tem aqui um camarada que é daqui de Imperatriz e está lá em Lusiânia. Olha ele aí, o Hector. Está lá em Lusiânia, foi ver a namorada, né? Matar a saudade, todo né? feliz, né? Está mais feliz do que pinto no lixo, né? E a Aline é só sorriso. Cadê a Aline? Aí, ó, a cara dela aí, ó. Tá vendo? Tá bem. O personagem lá é só alegria. É só alegria, Bom, irmãos, pastor, se você quiser dar algum aviso, fique à vontade, irmão. Não, nossos avisos já são só na próxima quinta mesmo, estarmos juntos, né? E, se possível, que os irmãos leiam, né, o texto de Levítico 16. E Hebreus 10. Para a gente tirar todas as dúvidas, né? Para avançar no tema. Muito bem. Se não houver mais nenhuma participação e intervenção, como sempre, eu vou pedir ao nosso pastor para encerrar com oração. O Demerval. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta reunião, este encontro aqui. Louvado seja, Deus, o Teu nome, por esta oportunidade que temos de estarmos juntos em torno da Tua palavra. Obrigado a Deus pela segurança que ela nos dá no quesito, ó Deus, da nossa salvação, da nossa crença, da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque de fato esta palavra é luz e ela ilumina, ó Deus, os nossos olhos, especialmente, ó Deus, nossos olhos espirituais. Obrigado porque em Ti encontramos a redenção, ó Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome por todo o sacrifício feito por nós. Nós, ó Deus, que não merecíamos tais dádivas, mas louvado seja, ó Pai, o Teu santo nome, por tão grande dádiva da nossa salvação. Mais uma vez te agradecemos por isso, porque sabemos do alto preço que foi pago para que nós pudéssemos assim gozar desta bênção. Ser com cada irmão, abençoa cada família aqui representada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Então, foi muito bom estar com os irmãos, né, aqui. E na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui para continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Então, uma boa noite a todos. Albertina, Rosimar, um abraço aí no meu cunhado, no Ivan. Eu sei que você vai dar um abraço nele, né? Você dá o seu e depois... Ele está na reunião dos homens hoje. Isso, a Darli já está aí perto do Jaime, né? Olha o Jaime com essa cara de feliz.
também, né? É isso aí, meu querido. Que bom. Muito bem. Dona Marinete, muito obrigado aí pela sua assessoria, irmã Iraildes, o Hector. A irmã Helena, que resolveu hoje não mostrar a face, né? Está ali. Mas que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. De nosso coração. Uma boa noite a todos. Obrigada a Boa você. noite. Boa noite. Boa noite.